Lay down your burden, I will carry you, I will carry you, my child. Lay down your burden. Olá, tudo bem? Meu nome é Serdão Viana. Eu vou estar contando um testemunho maravilhoso que Deus fez na minha vida, que mudou uma das coisas que eu penso e mudou o meu jeito de ser. 2 semanas atrás foi o meu aniversário de 21 anos de idade e meus pais me convidaram para ir para Columbus, Ohio. Eu saí daqui no sábado e meu voo era para eu regressar aqui em Fort Lauderdale na segunda-feira para eu voltar a estar aqui de volta na Flórida para poder trabalhar. Quando eu estava preparando minha mala de manhãzinha na segunda-feira, o meu irmão me perguntou: Serdão, você está lendo algum livro? Eu falei: não, Júnior, infelizmente não estou lendo nenhum livro. Ele falou: você sabia que é muito bom ler, né? Eu falei: é muito bom ler. E naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: vai na livraria comprar um livro. E às vezes a gente pensa que é aquele sentimento que vem no nosso coração e a gente ignora, sabe? A gente pensa que é a nossa cabeça pensando: não, eu senti de comprar um livro. E eu fazendo lá minha mala e o Espírito Santo veio de novo ao meu coração e falou: Serdão, vai comprar um livro na livraria. E eu falei para meu irmão: Júnior, vamos na livraria comprar um livro? Ok, vamos. Quando eu estou chegando perto da livraria em Columbus, Ohio, o Senhor fala: vai naquela seção ali, me guiou pelo caminho e eu fui. E o Espírito Santo, ele me mandou comprar aquele livro. E o livro era do Max Lucado. O nome do livro era Traveling Light. E o livro estava em espanhol e português. E eu comprei em espanhol, saí da livraria e o Espírito Santo falou: volta e compre em inglês. E eu, de novo, pensei: isso deve ser só um sentimento. Eu estou caminhando e fala: volta e compre em inglês. Eu voltei e comprei o livro em inglês. E cheguei em casa e mostrei para o meu irmão foi comigo, ele falou: esse livro é muito bom, eu tenho esse livro, mas eu não tinha visto o livro antes e eu não sabia que meu irmão tinha, e meu irmão não tinha mencionado esse livro para mim antes. E eu embarquei no voo, e antes de sair do voo, o meu irmão falou: Serdão, se lembra? Antes de embarcar no voo, ele falou: Serdão, se lembra que luz não brilha entre luz, luz só brilha entre trevas. Eu estava dentro do carro com ele para pegar o avião para ir para Washington DC, estava fazendo uma conexão. E eu tomei aquilo e pensei naquilo. Então eu peguei o avião, embarquei e fui até Washington DC. Quando eu cheguei em Washington DC, o meu voo era para sair às 3h30 da tarde, mas não saiu às 3h30. Ia sair às 6h30 ou 7h30. O voo estava atrasado 5 horas. Então nesse momento eu comecei a ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, o Espírito Santo me começou a encher. Eu comecei a chorar lendo aquele livro, que aquilo ali me tocou muito o meu coração. Aquele livro estava falando minha vida inteira, as coisas que eu estava pedindo ao Senhor. E eu fui para o cantinho do aeroporto, onde não tinha ninguém, onde é que só tinha um vidro grande, e comecei a ver os aviões e comecei a ler o livro. E lendo o livro eu comecei a chorar, comecei a falar em línguas, e o pessoal passava por mim e acho que o pessoal pensava ou que eu estava louco, que eu estava doido, ou então que tinha algum parente meu que tinha morrido ou alguma coisa tinha acontecido e eu estava lá no meu cantinho chorando. E já fazia um tempo, alguns meses atrás, que eu vinha pedindo ao Senhor, eu vinha orando e vinha perguntando: por que, Senhor? Por que isso acontece? Por que eu estou nessa situação? E de repente Deus abriu minha mente, o Espírito Santo veio a mim e eu deixei de perguntar isso ao Senhor e deixei de pedir essas coisas para o Senhor. E comecei a pedir: Senhor, como é que eu posso te servir mais? Mas em vez de eu só dizer: Senhor, como é que eu te posso servir mais e como é que eu faço a tua vontade? E muitas das vezes a gente fala: Deus, eu quero fazer tua vontade, Senhor, me faz de mim um verdadeiro adorador, Senhor Jesus. Então, em vez de perguntar isso para o Senhor e pedir, eu falei: Senhor, como é que eu posso fazer a tua vontade? Me ensina, me capacita a fazer a tua vontade. Então eu comecei a pedir isso ao Senhor, eu comecei a pedir: Senhor, me usa, Senhor Jesus, por favor. Igual a tua palavra fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E eu queria fazer isso, porque isso é o único propósito, isso é o único dever que o Senhor nos deixa na palavra de Deus, na palavra dele, de ser um cristão verdadeiro, de ir pregar as almas. O Senhor não estava preocupado o que eu tinha que fazer, quando eu tenho na minha conta de banco, o que eu vou ter, o meu futuro. Ele está preocupado que nós, como crentes, podamos ganhar almas para o Senhor. Então, naqueles 5 horas do voo atrasado no meu cantinho lá, eu comecei a ler o livro. Eu li 7 ou 8 capítulos do livro, e chorando, glorificando ao Senhor e falando: Senhor, isso aqui é pelo um propósito, brincadeira, né, Jesus? Tudo que estava falando aqui nesse livro é a minha vida e às vezes o que eu preciso fazer.
Então tinha um rapaz, quando eu fui embarcar no voo de Washington DC para Fort Lauderdale, ele tinha cabelo louro, olhos verdes, estava usando um travesseiro aqui dos Estados Unidos. Eu falei, esse rapaz é americano. E deixei pra lá, embarcamos, ele sentou do meu lado no voo. Eu estava sentado no meio, um rapaz aqui e ele aqui na janela. Então, eu falei oi, ele falou oi, e o avião decolou. E no ar eu continuei lendo um livro. E ele percebeu que eu estava lendo um livro. E aí ele começou a fazer perguntas sobre o livro. Numa das primeiras perguntas, eu sei que foi o Espírito Santo que falou, evangeliza, agora, dessa maneira. Então eu comecei a falar com ele da Bíblia, né? Primeiro eu perguntei, como é que é seu nome, de onde é que você é? Ele falou, não, eu sou um surfista, sou surfista profissional, eu tenho 19 anos de idade, ou 18, e eu tô vindo lá do Rio de Janeiro para fazer uma competição de surf, aqui, de surfing aqui em Miami. Eu falei, que legal, de onde é que você é? E ele falou, eu sou do Uruguai. E eu percebi que ele não era americano pelo sotaque dele. E aí ele começou a fazer perguntas do livro. E aí eu comecei a explicar o livro para ele e comecei a falar da Bíblia ao mesmo tempo. Aí ele começou a ficar curioso e ele era católico. Então ele começou a fazer pergunta da Bíblia. E eu comecei a levar ele lá pro livro de Gênesis e mostrei a criação, mostrei como tudo estava sendo feito. Então aí ele era católico, então ele começou a combater e começou a fazer perguntas: quem é Deus? Como Deus existe? Qual é a religião que salva? Como você sabe que é a religião que salva? Então depois disso, ele começou a fazer perguntas do livro. E antes disso eu tinha levado ele em Mateus e mostrei para ele, Jesus, ele morreu por nós, Jesus, ele fez tudo isso por nós, Jesus, ele te salvou, ele morreu por mim e por você. E aí ele já começou a fazer mais perguntas, aí ele começou a se acalmar e eu sei que o Espírito Santo já começou a fazer a obra na vida dele. Então ele começou a fazer mais perguntas do livro. Fazendo perguntas do livro, ele me falou, que linguagem está o livro? Então eu falei, o livro está em inglês, e eu já senti no meu coração, que pena, era para eu ter comprado o livro em espanhol. Só que aí ele falou, eu sou do Uruguai, fui nascido lá, mas eu só sei falar inglês. Aí eu comecei a glorificar a Deus, e eu sabia, Deus, eu sabia que tu tinha esse propósito. E comecei a falar do livro para ele, comecei a pregar a palavra. Então aí ele começou a fazer perguntas até um pouco difícil, né? E eu falei, Senhor, ele olhou para a janela e eu falei, Senhor, me dá sabedoria, porque o que eu falar para esse rapaz, possa ser que eu seja o último evangélico, ou possa ser que através da minha boca, essas sejam as últimas palavras que ele tenha uma chance de morar contigo. E eu falei, Senhor, me dá sabedoria, por favor, Deus, que eu não quero deixar essa alma para lá, para que o inferno, que o diabo a traga. Então, eu comecei a falar para ele, e teve uma pergunta que ele me fez, que eu me lembro a pergunta, mas eu não me lembro a resposta. Porque a resposta foi o Espírito Santo que colocou a resposta na minha boca. E eu não posso te falar essa resposta, porque eu pessoalmente não sei, eu não me lembro. Ele me olhou para mim e perguntou, se seu Jesus existe, se ele é tão grande, por que ele levou a minha mãe? Por que ele matou a minha mãe de câncer quando eu tinha 8 a 9 anos de idade? E eu não sei a resposta que eu dei para ele. Eu sei que a resposta foi do Espírito Santo. Então tá, o voo aterrissou. A gente saiu junto, conversando sobre a Bíblia. Eu estava explicando mais um pouco da Bíblia para ele, evangelizando mais. E quando a gente saiu na frente do aeroporto, onde estava todo mundo lá, onde todo mundo entra e sai, você dá um abraço no seu pai, na sua mãe e tal e tal. O Espírito Santo falou, pergunta para ele se ele quer me aceitar. Quando eu virei para perguntar isso para ele estava de joelho, chorando já. Em nome de Jesus, de joelho, chorando. E eu falei, tu queres aceitar a Jesus como tu único e suficiente Salvador? E falei espanhol com ele e ele, eu quero. E eu comecei a orar por ele. Comecei a falar em língua, comecei a dar pulinho, né, em nome de Jesus. Comecei a chorar. Então naqueles momentos, o Broward County Sheriff veio, né, que é a polícia. O policial veio. E eu falei, Senhor, ele já deve estar pensando que isso aqui é um ato de terrorismo. Ele deve estar pensando a la Marreico, né? Tá pensando que ele tá com a bomba, ele tá chorando, se despedindo de mim e vai explodir o aeroporto todo. Aqui nos Estados Unidos muitas pessoas pensam isso, depois do setembro 11. Então, o policial veio e falou, what's going on here? O que é que tá acontecendo aqui? E eu falei pra ele, Senhor, Sheriff, he's accepting Jesus right now. Ele tá aceitando a Jesus. E o xerife começou a chorar, meu irmão. E ele começou a falar no rádio, it's okay, it's okay. Ele falou, eu sou cristão também, em nome de Jesus. E ele começou a chorar, e eu e ele estávamos orando por aquela vida. Então, meus irmãos, a vida, ele se converteu. Eu dei uma carona para ele onde é que ele precisava ir.
E eu dei o livro para ele, não se preocupe, eu não fiquei com o livro. Eu dei o livro para ele, tirei a dedicação que meu irmão me tinha dedicado no livro, redediquei o livro para ele, né? Dediquei o livro para ele. E em nome de Jesus ele falou que ia ler e a vida foi salva, né? E Deus vai abençoar aí. E eu comprei o outro livro e comprei o livro para mim mesmo, né? Fui lá e comprei, e Deus tem falado muito sobre como a minha vida sobre esse livro. É Marcos Lucado, Traveling Light. E eu queria deixar esse testemunho para a vida dos irmãos, que lhe possam ajudar. Quem estiver escutando, saiba que Deus existe e Deus sabe por que você está nessa situação, e Deus sabe por que Ele está deixando você estar onde é que você está agora. É tudo pelo propósito, meu irmão. E eu queria agradecer em nome de Jesus por ter escutado esse testemunho. Amém.